como vocês já sabem, o quadro Viva Cultura está com as suas gravações externas suspensas por causa do cenário de pandemia no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Enquanto não podemos voltar às ruas, você pode sugerir aqui qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem, através do e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. O vídeo de hoje é uma sugestão do nosso telespectador Eduardo Soares Correia, da paróquia São Lourenço, em Bangu. Vamos assistir o clipe de Se Cumprirá, da banda Pedra Angular. Olho pro céu, tentando encontrar a esperança pro meu olhar. Às vezes eu penso em desistir, sinto que a fé se afastou de mim. Deixei de acreditar, eu tento me erguer, mas não consigo caminhar. E clamo em alta voz pra te alcançar. És meu socorro bem presente, que sustenta o meu coração. A minha espada, o meu escudo, quando entro em tribulação. Senhor, envia um anjo para me guardar, onde quer que eu vá. O que Deus me prometeu se cumprirá. Olho pro céu, tentando encontrar a esperança pro meu olhar. Às vezes eu penso em desistir, sinto que a fé se afastou de mim. Deixei de acreditar, eu tento me erguer, mas não consigo caminhar. E clamo em alta voz pra te alcançar. És meu socorro bem presente, que sustenta o meu coração. A minha espada, o meu escudo, quando entro em tribulação. Senhor, envia um anjo para me guardar, onde quer que eu vá. O que Deus me prometeu. És meu socorro bem presente, que sustenta o meu coração. A minha espada, o meu escudo, quando entro em tribulação. Senhor, envia um anjo para me guardar, onde quer que eu vá. O que Deus me prometeu se cumprirá. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de junho, o mês de junho traz consigo muitas celebrações populares.
Nós estamos hoje no 11º domingo do tempo comum. Porém, por ser 13 de junho, esse final de semana, nós temos a oportunidade de recordar Santo Antônio, que em tempos, quando não se tinha pandemia, era uma das festas juninas também muito concorridas em muitos lugares do Brasil. Mas esse mês de junho nos trouxe também, sexta-feira passada, o Sagrado Coração de Jesus e, neste sábado, o Imaculado Coração de Maria. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, algumas festas foram colocadas próximas uma das outras. O Coração de Jesus, na sexta-feira, e o Coração de Maria, no sábado. Lembrando que no dia do Sagrado Coração de Jesus, pelo menos na maioria dos lugares, ou então no dia anterior, se reza pela santificação do clero, uma data que o Papa São João Paulo II quis criar, rezando pela santificação do clero, pedindo a Deus para que os sacerdotes possam, no meio de tantas situações, tantas agruras, tantas incompreensões, viver o caminho da santidade. Ao mesmo tempo que nós olhamos para Santo Antônio, século XII, final do século XII, comecinho do século XIII, morreu com 36 anos, foi português de Lisboa, morreu em Pádua, na Itália, foi agostiniano, depois franciscano, é chamado doutor evangélico, porque soube pregar como ninguém o evangelho. E pelo fato de ter alguns episódios na história de Santo Antônio, com relação a dotes para casamento, etc., é tido como também aquele que ajuda na questão matrimonial. Por isso, aqui no Brasil, a véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, peçamos a Deus que realmente as pessoas que se preparam para o matrimônio façam de uma maneira bastante consciente e bastante séria para preparar futuras famílias cristãs. Além disso, junto com a comemoração de um santo europeu, Portugal e Itália, do século XII e XIII, nós temos na segunda e na terça-feira algumas comemorações também, em Achica, também Beckenbrock na terça, ou seja, temos várias celebrações de memórias brasileiras, de pessoas que vão dando passos importantes, como sinais também colocados em nossa história. Seria muito bom que nós tivéssemos um pouco mais de presença daqueles que são beatificados e canonizados e que estiveram muito próximos de nós, tanto no tempo como também na geografia. Então, momentos bonitos desse mês de junho, tão cheio de tantos dons e tantas graças. Mas esse domingo, 11º domingo, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala sobre a nossa esperança de nós nunca desanimarmos com as pequenas coisas e que nós trabalhemos com coragem e com firmeza, sem desanimar, mesmo não vendo tão rapidamente assim os seus frutos. Primeira parte do Evangelho de São Marcos de hoje fala que o reino de Deus é como alguém espalha a semente na terra, vai dormir e acorda à noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, aparecem as folhas, a espiga, os grãos enchem espiga, e quando estão maduras, vem justamente a colheita. Nós somos convidados, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a semear a palavra, a anunciar Jesus Cristo, a proclamar o reino de Deus. E nós sabemos sim como a semente tem em si a potência de, conforme o terreno onde ela é plantada e conforme o tempo que está também, de brotar, de nascer, dar seus frutos ao devido tempo, muito mais ainda, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai fazendo a sua missão no coração das pessoas, no íntimo das pessoas. Cabe a nós semearmos, jogar abundantemente a semente da palavra de Deus aos irmãos, seja nas conversas pessoais, quando isso é possível, os tempos de hoje são mais difíceis, seja na pregação, seja através dos meios de comunicação. Anunciar a palavra de Deus, a boa notícia, o quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus, que dá sentido à nossa vida.
e a palavra de Deus fará o seu trabalho no coração das pessoas. Nós não podemos nos omitir na missão, na evangelização, no anúncio do Evangelho. Sabemos que a palavra por excelência é o próprio Jesus. E, claro, caindo no coração das pessoas, encontrando boa terra, dará grandes frutos. Além do mais, caríssimos irmãos e irmãs, fala a leitura do Evangelho e também compara o reino de Deus com um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas quando é semeado cresce e se torna maior que as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Grão de mostarda que é semeado, pequeno, quase invisível, no entanto, quando cresce, torna-se uma grande hortaliça. Deus fala assim que nós somos chamados, por menor que seja a situação, ou menor que seja a nossa comunidade, de cumprirmos bem a nossa missão. Nós, às vezes, estamos acostumados a grandes comunidades, a muitas pessoas participando, a grandes eventos, de muitas situações, e achamos que sempre deva ser assim. E esquecemos de valorizar também as pequenas coisas. O grupo de 2 ou 3 com que nos encontramos, o grupo menor, talvez do círculo bíblico, ou da pequena comunidade. Enfim, são tantas situações, né, que são pequenas situações. Pode ser que a nossa atitude, a nossa atividade seja muito pequena também, não seja um estrondo de um grande evento, mas as pequenas coisas, quando é no reino de Deus, é como grande mostarda. A seu tempo produzirá os seus frutos. A seu tempo crescerá e muita gente virá abrigar-se sobre suas folhas, como as aves do céu, vêm abrigar-se também, como fala a leitura. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana nos fala realmente dessa semeadura, que semearmos sempre, acreditarmos no poder da palavra e, por menor que seja a atividade, confiarmos e estarmos felizes por poder assim ser chamado. Quantas pessoas, padres, leigos, religiosos, religiosas, pelo mundo afora, em todas as épocas, foram para cantos do mundo onde não havia, às vezes, o cristianismo, e ali semearam sementes pequenas, que hoje são grandes nações cristãs, que têm milhares, milhões de pessoas que seguem a Jesus Cristo, mas foi semeada uma pequena semente. Mas a semente da palavra, quando essa palavra é realmente proclamada e anunciada às pessoas. É o que fala o Evangelho. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel, leitura primeira, desse 11º domingo, fala também da questão agrícola, ou seja, o Senhor que... E aqui nós sentimos um pouco o eco, né, de Maria, ou seja, sou eu, Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore seca e brotar a árvore seca. Ou seja, exaltou os humildes, né, e abaixou os ricos e os poderosos, né? Parece um pouco nesse aspecto aqui, mas a primeira parte do profeta Ezequiel, ele fala, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel, ele produzirá folhagem, dará frutos, se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, e à sombra de sua ramagem as aves darão ninhos, farão ninhos. Não é? Ou seja, parece que o povo de Israel, que também estava no exílio, estava com tantas situações difíceis, né? O Senhor que vai plantar justamente esse broto em terras dos montes de Israel, e no seu devido tempo, né, dará folhagem, dará frutos, e virão nações para estar ali. Essas promessas, essa promessa que fala a leitura de Ezequiel, se cumpre em Jesus. Realmente que é para todos nós a certeza
de que o Senhor veio ao nosso encontro, ao encontro do homem perdido, exilado, homem cansado, para que pudesse encontrar a vida. E é esse Jesus que nós queremos anunciar também ao homem de hoje, às pessoas hoje. Muitas vezes, sem grandes eventos, pode ser, podemos até tê-los, não é proibido. Mas, nesse tempo, às vezes, de pandemia, quando nós estamos assim, com restrição de número de pessoas, com situações difíceis, nós somos chamados a ver realmente com fé esses momentos que podem dar grandes frutos para o presente e para o futuro, e nos fazer enxergar cada vez mais também que nós temos uma vida que dura para sempre, que começa aqui e que não termina no cemitério nem no caixão, mas se conclui junto de Deus. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que fala a leitura da carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ou seja, ele fala, caminhamos na fé agora, enquanto nós caminhamos nesse mundo, enquanto estamos no corpo. Mas nós temos confiança, né, que um dia vamos deixar essa morada para morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, e para cada um recebe a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Nós vamos construindo a eternidade, a vida eterna, a vida com Deus, pelo nosso modo de viver aqui. Mas somos chamados a estar com o Senhor aqui no dia a dia, para depois também contemplá-lo na eternidade. Palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, nesse contexto do mês de junho, com tantas situações, tanto na liturgia como também de comemorações, mas também nesse contexto que atualmente nós vivemos, que nós sejamos abundantemente aqueles que trazem nas suas mãos, no seu coração, na sua vida, com abundância, a palavra e semeia a palavra. E por menor que seja o acontecimento, o evento, seja como um grande mostarda, que nós acreditemos no poder da semente, que vai crescendo sem que nós saibamos como, mas que vai, ao seu tempo, tornar-se uma grande hortaliça, vai produzir frutos no seu devido tempo. E que, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos ver que diante de um mundo muitas vezes desarvorado, cheio de tantas confusões, tão desanimado, o Senhor nos dá esse dom de podermos levar adiante essa bela e importante missão. Temos, sim, uma palavra de esperança para o mundo. Podemos fazer grandes eventos, utilizar os meios de comunicação, como estamos utilizando agora aqui, que chega a milhares de pessoas, mas por mais que chegue longe, a palavra que é semeada é uma pequena semente, né, que dependerá do coração de cada um daquele que recebe para que produza frutos. O importante é semear abundantemente e pedir ao Senhor que o coração de cada pessoa seja a boa terra, onde essa palavra possa crescer, possa brotar, possa dar frutos e fazer com que o nosso mundo seja melhor. E enquanto caminhamos na fé e não na visão, como lembra a leitura da carta de São Paulo, nós possamos cumprir bem a nossa missão. Sermos bastante responsáveis por aquilo que nós somos chamados a viver em nosso mundo. Enquanto caminhamos, passemos pelo mundo fazendo bem, enquanto ainda temos tempo. Enquanto ainda temos tempo. Até o dia em que nós o veremos face a face, como diz também a palavra de Deus hoje para nós. Que o Senhor nos conduza nesses tempos, meus irmãos e irmãs, no coração de Jesus, com o coração de Maria, vivendo o caminho da santidade. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo e até semana que vem. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil.
Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.